oração para a igreja agora. Esperar os irmãos que estão presenciais se sentarem. Quem aqui não deseja uma intervenção de Deus na sua vida, amém? Amém. Todos nós, né? Todos nós queremos uma intervenção de Deus na nossa vida. E hoje é exatamente sobre isso que eu gostaria de falar com a igreja. A intervenção de Deus. Como nos mover alinhados nas intervenções de Deus. Como atrair o sobrenatural de Deus para a nossa rotina. Como poder viver um dia de cada vez, vivendo a certeza que nós estamos alinhados com Deus e Ele vai intervir em nosso favor. Curas, provisão, profecias, falar novas línguas, sinais de promessa que acompanhariam aqueles que creem, aqueles que teriam uma vida andando no Espírito, como Paulo falava, e não uma vida simplesmente natural e material. Eu gostaria que nós baixássemos a nossa cabeça e orássemos. Pai, em nome de Jesus, o Senhor tem colocado no meu coração, já há muito tempo, que nós temos que te buscar, para nos movermos, para que os teus sinais que foram promessas nos acompanhem. Pai, em nome de Jesus agora, eu peço que o teu Espírito possa estar falando, ministrando, levando a palavra, Pai, até o coração de cada um daqueles que me escutam, Senhor. Para que seja como uma faca de dois gumes, penetre lá dentro do coração, onde só o Senhor sabe os segredos que nós guardamos, Pai. Para que de fato nós possamos nos sujeitar a Ti e andarmos alinhados contigo, para vivermos uma vida como o Senhor prometeu na palavra. Não queremos viver abaixo daquilo, não queremos viver menos do que o Senhor prometeu, porque o Senhor morreu pela igreja, Pai, a favor de Deus, graça do Senhor sobre a tua igreja, e nós não queremos desperdiçar aquilo que o Senhor disse que nós podíamos caminhar e nos mover. Pai, em nome de Jesus, renova a nossa mente hoje, para que o que nós vamos ouvir, o que nós vamos ler na palavra, possa fazer sentido ao nosso dia a dia, para que a gente se mova segundo aquilo que o Senhor tem predeterminado pessoalmente para cada um, em nome de Jesus, amém. Eu gostaria de abrir a Bíblia, eu vou usar bastante o recurso do telão hoje, em Marcos, capítulo 16, verso 17. Os irmãos que quiserem acompanhar no telão comigo, fiquem à vontade, amém? Os seguintes sinais acompanharão. Quero frisar essa frase. Acompanharão. Amém? Essa frase não, essa palavra. Acompanharão. Aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão em novas línguas. Pode passar. Pegarão em serpentes sem correr perigo. Se beberem algo venenoso, não lhes fará mal. E colocarão as mãos sobre os enfermos. E eles serão curados. Esse texto é um texto espetacular. Jesus, quando ele está falando isso, e logo em cima ele está falando assim: olha, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer está condenado. E aí ele fala: olha, esses sinais vão acompanhar os que crerem. Quem são os que creem? São todos aqueles que receberam Jesus como Senhor, amém? Todo aquele que nasceu de novo, que recebeu Jesus como Senhor, ele é um crente. Crente por quê? Porque ele crê, ele tem fé, se tornou um cristão. E agora o Deus dele, o Senhor Jesus, é quem comanda a vida dele. Ele nasceu de novo, é a habitação do Espírito Santo. E agora ele se move conforme Deus diz. Ele está sujeito à palavra. E eu gosto muito desse texto, porque ainda há dentro da igreja uma tendência de nós não buscarmos essas coisas do Senhor, porque nós nos colocamos inferiormente aos outros, ou porque nós até aceitamos que para outros pode acontecer, mas para nós não. E então a gente começa a viver de experiências com Deus dos outros e não as nossas. Mas esse texto ele diz que os sinais vão acompanhar todos os que crerem. Amém? Amém. Então qual que é a igreja do Senhor?
Senhor, Ele tem uma promessa de se mover nesses sinais, em nome de Jesus, e a glória de Deus vai se manifestar em poder através da sua vida. Amém. Em poder. Só que tem uma maneira de nós caminharmos com Deus, de nós nos alinharmos com Ele, para que essa promessa se cumpra. E esse texto ele nos traz duas coisas das quais nós vamos começar a mexer agora e a ver. Primeira coisa, nós temos que crer. Amém? É necessário fé para andar nesses sinais. É necessário orar, desejar, buscar esses sinais, interceder por eles. Senhor, coloca pessoas doentes para que eu possa orar por elas. Senhor, coloca pessoas que estejam passando por uma opressão, que estejam passando por uma dificuldade. Eu quero orar pela vida delas. Eu quero pregar o Evangelho para elas. Senhor, eu declaro saúde sobre a minha vida, Pai. Me dá saúde para que eu possa pregar o Evangelho. Você precisa buscar essas coisas em oração, alimentá-las na fé, para que o Senhor dê as oportunidades da maneira como Ele desejar, para que esses sinais te acompanhem. E quando a gente chega nesse ponto agora, aquela palavra que eu frisei, acompanharão, me chamou muito a atenção há um tempo, porque se os sinais acompanham, significa que nós temos que estar nos movimentando. Como é que eu acompanho alguém que está parado? Eu não acompanho, estou parado junto com ele. Mas e se ele se movimentar? Então eu não acompanho. Por que Jesus falou? Os sinais acompanharão os que creem. Porque os que creem, eles vão se movimentar em direção ao reino de Deus. E vão começar a caminhar, crendo nesses sinais, para que quando chegar os momentos que o Senhor colocar as circunstâncias, as pessoas, os dilemas na frente deles, eles vão operar em nome de Jesus. Os sinais que estão acompanhando eles vão se manifestar. Amém. Não tem como esses sinais nos acompanharem se nós ficarmos parados. Não tem como esses sinais se manifestarem se nós não orarmos em fé para eles fazerem parte da nossa vida. Não tem como. Porque lá no fundo, daí, na verdade, nós não cremos. Nós temos essa passagem como uma promessa daquelas que são abstratas. Sabe aquelas promessas abstratas que tu lê e diz assim, é muito bonito para os outros, mas para mim não acontece. Nós temos isso. E na verdade esse texto está aberto para todo aquele que é a igreja. Todo. E nesse momento aqui, há tipos de intervenções. Por que eu digo isso? Porque tem aqueles que vão caminhar dessa forma e vão ter a manifestação de Deus e vão abençoar outras pessoas, amém? Tem aqueles que vão provar uma intervenção direta do Senhor, que nem diz o texto, dando saúde. Por quê? Porque ele foi prometido de alguma coisa ruim, o Senhor curou ele. E tem aqueles que vão receber essas intervenções. Tem os que vão manifestar as intervenções, tem os que vão receber as intervenções, e tem aqueles que vão provar a intervenção direta, através da oração. Todos eles nós podemos ser. Todos eles. Só temos que estar nos movendo e em fé. Por que eu digo isso? Porque tem muitas pessoas que às vezes precisam de uma oração do sobrenatural de Deus, mas ela não tem fé nem para pedir a oração. Nem para pedir a oração. E o que acontece? Ela não prova os sinais. Ela precisa pelo menos pedir a oração, porque ela está crendo que se alguém orar vai acontecer. Amém? Amém. Então nós temos que ver a grandeza desse texto na nossa vida, para fins de todas as áreas da nossa vida. Vamos ler agora o texto de Mateus capítulo 8, verso 5. Quando chegou Jesus a Cafarnaum, um oficial romano se aproximou dele e suplicou: Senhor, meu jovem servo está de cama, paralisado com dores terríveis. Jesus disse: vou até lá para curá-lo. O oficial, porém, respondeu: Senhor, não mereço que entre em minha casa. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade. Algumas versões falam: estou sujeito à autoridade. Amém? De meus superiores, e tenho autoridade sobre meus soldados. Só preciso dizer vão e eles vão, ou venham e eles vêm. E se digo a meus escravos: façam isto, eles o fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que o seguiam: eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel.
E também lhes digo, muitos virão de toda parte, do leste e do oeste, e se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó, no banquete do reino dos céus. Mas muitos para os quais o reino foi preparado serão lançados fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial romano: volte para casa, tal como você creu, assim acontecerá. E o jovem servo foi curado do fome. Eu quero fazer algumas observações desse texto, porque Jesus, enquanto se movimentou em terra, como homem, certo? Ele se esvaziou de si mesmo, essa palavra de Deus, e ele andou no ministério que Deus deu para ele, ungido pelo Espírito como homem. Ele se esvaziou dos atributos da divindade. E isso é muito, muito importante a gente termos a consciência disso. Por quê? Porque a Bíblia está repleta de passagens dizendo que nós temos que andar nas pegadas de Jesus. Nós temos que, de antemão nos conhecer, Romanos 8:28, nos predestinou para sermos a imagem dele. Repleto de passagens dizendo assim, que Cristo habite ricamente em vossos corações. Por quê? Porque Jesus precisa ser formado em nós. Ele é o nosso exemplo de como viver e caminhar nessa terra. Mas não é um exemplo inatingível, pelo contrário, ele é um exemplo do qual ele espera que nós nos aproximamos. Muitas vezes nós estamos conversando e a gente fala assim, mas Jesus andava assim, fazia isso, mas ele era Jesus. Aí tu coloca ele num patamar impossível de tu alcançar. Eu não estou dizendo que nós vamos ser Deus, eu estou dizendo que ele veio como um modelo, e ele disse que coisas maiores nós faríamos, amém? Amém. Por que ele disse isso? Porque ele é um espelho daquilo que ele espera que nós nos tornemos. Então ele não veio para cá para nos colocar lá embaixo e dizer assim, eu sou diferenciado. Não, ele veio para cá para dizer o seguinte, olha, eu vim como homem, e também estou ungido no Espírito, sou 100% homem, 100% Deus, e eu venho aqui mostrar para vocês como é que o Pai espera que a gente viva. Então esses sinais acompanhavam Jesus. E quando chega nesse momento, no finalzinho do texto ele fala assim, seja feito como você creu, soldado. Ele não falou assim, seja feito conforme o meu poder, como você creu. O que eu disse no início, o soldado receber a intervenção do sinal, ele precisa ter fé. Amém? Amém. Mas se a gente voltar, Giovana, coloca para mim no versículo 8 da passagem. Aqui, Jesus se admira muito no versículo 8 e 9 com o soldado romano, porque ele fala duas coisas das quais os judeus não estavam entendendo. Mas aquele soldado, ele faz um paralelo sobre como o reino de Deus se manifesta com o plano natural. E quando acontece isso, Jesus se admira. Porque é exatamente como Jesus espera que nós vamos caminhar para receber as intervenções ou para sermos instrumento de Deus para intervir. O primeiro ponto desse texto que eu quero trazer para nós observarmos é que o soldado, ele diz assim, eu não mereço que você entre na minha casa. O que nós recebemos de Jesus de graça? Salvação. Amém? E o resto? Também de graça. Todas as coisas que Deus se relaciona com o seu povo é mediante um favor imerecido. Tudo que o Senhor fez por nós e continua fazendo por nós, e as promessas que Ele estabeleceu e as suas intervenções são para aqueles que entendem que não conseguem alcançar a Deus pelo seu mérito pessoal, que não conseguem alcançar a Deus porque são bons, mas porque tem o favor de Deus na sua vida. São aqueles que entendem que mesmo não merecendo, o Senhor os abençoa pelo amor e pela fidelidade na sua palavra. Aqui o soldado sabia disso. Eu não mereço, ele vai lá. Mas ele ousou pedir. O que ele estava fazendo? Ele estava dependendo da graça de Jesus. Ele não estava exigindo, ele não estava determinando, ele não estava cobrando nada. Ele só disse assim, eu não mereço, mas eu sei que se tu quiser, e eu creio, se tu lançar a palavra, ele é curado. Amém. Glória a Deus. Olha que lindo isso. A segunda coisa, para intervenções de Deus na nossa vida. Versículo 9. Sei disso porque estou sujeito, abaixo de autoridade dos meus superiores, e tenho autoridade sobre meus soldados. Aqui ele faz um paralelo sobre a autoridade. Sabe, irmãos, uma coisa que tem sido muito desprezada nos últimos tempos é falarmos de autoridade. Porque autoridade lembra sujeição, sujeição lembra submissão, e misericórdia, eu estou falando de submissão hoje em dia numa igreja que
para eles, se tocar em algum ponto, eles se rebelam. Está cada vez mais difícil falar sobre isso. Só que a autoridade é um princípio do reino de Deus para que você prove de intervenções divinas. Eu não estou dizendo autoridade simplesmente a um homem. Não, não é isso. O texto aqui ele faz um paralelo mostrando a realidade do reino espiritual. E ele fala o seguinte: olha, eu sou um homem sujeito à autoridade. Muitas pessoas querem provar de intervenção de Deus nas suas vidas, mas elas querem provar porque elas têm autoridade em nome de Jesus. Então elas determinam as coisas. E elas querem manifestar isso porque elas têm autoridade, porque é promessa, porque ela usa o nome de Jesus. Mas não acontece. Tu vê realmente que a coisa parece que não flui, não anda. Só que o texto aqui do paralelo, e se nós vemos o padrão das Escrituras, nós vamos ver lá em Tiago, não é simplesmente ter autoridade delegada. Antes de ter a autoridade em nome de Jesus, você tem que se sujeitar à autoridade de Jesus. Não basta você dizer assim: não, eu tenho autoridade no nome de Jesus. Não, eu tenho que estar sujeito à autoridade do nome de Jesus. Isso é muito importante. Aí quando eu estou sujeito a essa autoridade, então esses sinais me acompanham na graça e na autoridade do nome de Jesus. Isso é muito importante. Porque muitas vezes eu vejo pessoas que não se sujeitam a Deus. Nós vamos ver o que é se sujeitar a Deus. Mas elas querem usar a autoridade. E não funciona assim. O que os soldados estão dizendo para Jesus? Olha, eu sei que tu está sujeito a quem te enviou, a Deus. E se tu der uma ordem, vai ser cumprida. Tu não precisa nem ir lá. Se tu der uma ordem, vai ser cumprida. Porque eu sei que você está sujeito a Deus. É isso que ele estava dizendo. Eu reconheço da onde tu vem. Eu reconheço a autoridade que está sobre a tua vida. Deus. E o próprio Jesus dizia: eu faço pelo que o Pai me manda, me pede. Então tinha uma conexão, uma sujeição de autoridade. E o soldado reconheceu isso em Jesus. E nós temos que reconhecer isso também em Jesus. Sempre. Sempre. E Jesus nos deixou um Evangelho. E nós temos que andar segundo o que Ele ensinou sobre esse Evangelho. Amém? Amém. Agora vamos em Efésios 4:1, por exemplo. Vamos só dar uma passada em Efésios 4:1. Portanto, como prisioneiros do Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Só daí. Paulo entra no capítulo 4 de Efésios dizendo o seguinte: olha, pessoal, eu suplico a vocês, eu peço encarecidamente, quase como falar assim, ó, por favor, gente, vivam de forma digna, vivam segundo o chamado da vocação que vocês receberam. É quase como dizer assim, ó, por favor, pessoal, andem nos sinais, andem desta forma, vivam assim, creiam assim, se movimentem assim, por favor. Vocês estão deixando de provar coisas tremendas em Deus. Nós somos chamados para caminhar como Ele mandou. Amém? É isso que está dizendo. Agora vamos para Tiago 4:7. Porque na verdade aonde nós vamos começar a entrar, nós estamos formando uma base, um fundamento. É na última história que eu vou trazer para nós. Agora nós estamos montando uma base para a gente ver o que é isso na nossa vida. Tiago 4:7 diz: portanto, submetam-se a Deus, ou sujeitai-vos a Deus, na versão diz. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Tem gente que só quer resistir ao diabo. Ele não quer se sujeitar a Deus. Vai dar certo? Não vai dar certo. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo: sujeitai-vos a Deus e mais resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O texto traz para nós aquilo que nós já estamos vendo e que vai parar lá naqueles sinais, que é assim: olha, se você se sujeitar a Deus, haverá poder de Deus na sua vida. E se você resistir ao diabo, o que é isso? Não abandonar a sua posição. Mantenha o foco, firmeza, aguente. Então o diabo vai fugir. É isso que os textos estão dizendo. Não abandone a sua posição. E se sujeite a mim, Deus está dizendo. Agora, o que é se sujeitar a Deus? Por favor, Tiago 4:1. Nós vamos ler do 4, versículo 1 até o 7. E nós vamos ver por que Tiago chega e fala dessa questão de sujeitar a Deus nesse momento.
tem todo um contexto que ele traz na passagem. E é muito interessante. Ele começa assim, ó. E é necessário... Não, desculpa, Tiago, capítulo 4, verso 1. Obrigado. De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E no entanto não têm o que desejam, porque não pedem. Por enquanto pedem. Tiago está dizendo o seguinte: olha, por que existe tanta justiça própria no meio da igreja? Por que vocês invejam um ao outro? Por que o outro é abençoado e você olha para eles, eu também quero ser abençoado e inveja a bênção dele? Por que acontece tanta coisa que vocês olham para si mesmo em detrimento dos outros? Se ele foi abençoado, pede também. Por quê? Porque o mesmo Deus que abençoou ele vai abençoar você também. Amém. É isso que o Tiago está dizendo. Ele está dizendo: não precisa deixar os sentimentos tomarem conta do seu coração. Não precisa deixar as circunstâncias ao redor da nossa vida controlarem a nós. Você pode pedir. Amém. Está dizendo. Você pode chegar diante de Deus e pedir. Amém? Amém. Mas aí entra uma questão. Próximo versículo. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados, pois pedem apenas o que lhes dará prazer. Pessoal, aqui eu quero botar uma vírgula, a gente entender uma coisa. É errado pedir para as nossas necessidades? Não. Peça. Você pode chegar na presença de Deus e pedir para Ele tudo o que você necessita. Ele é nosso Pai, amém? Ele é aquele que nos abençoa. Você pode chegar, você pode pedir, você pode contar a sua dificuldade, você pode falar da sua necessidade para Ele, mas você não pode se mover na necessidade. Porque Deus não se move por necessidade, Ele se move por fé. Amém. Você não vai achar nenhuma passagem na Bíblia dizendo que pela necessidade, na nova aliança, na aliança de Jesus, no Novo Testamento não tem nenhuma passagem que Deus vai se mover por necessidade. Sempre pela fé. Existem 4 vezes a passagem e o justo viverá pela fé. Em Abacuque, em Gálatas, em Romanos e em Hebreus. Os 4 textos falam a mesma coisa: o justo viverá pela fé, não pela necessidade. Então, você pode pedir? Pode, deve pedir, peça, ore ao Senhor, mas não viva de necessidade. Não ore somente por necessidade. Não peça somente quando precisa. Por quê? Porque isso é para a sua vida só. Quando você para de pedir somente para você e você começa a olhar ao redor, e aí se lembra que existem sinais que podem te acompanhar se você se mover segundo o que Deus deseja, que é espalhar salvação, pregar o Evangelho, salvar quantos a gente puder alcançar. Quando nós pensamos nisso, então a nossa oração ela vai além de nós mesmos. E aí ela começa a entrar na esfera da onde Deus começa a olhar para nós e dizer assim: ó, esse cara está se movendo, ele vai precisar dos meus caras. Começa a passar da esfera. Quando ele fala aqui, mas pede, não recebe porque pedem mal, ou não sabeis pedir, é porque pedem, é uma vida de deleites, é uma vida pensando em si mesmo, trazendo um Deus particular só para si, e o Pai é nosso, amém? Amém. Não é só meu, é nosso. Quando a gente começa a ter essa concepção do Evangelho de Jesus, então os sinais começam a nos acompanhar, nós nos sujeitamos à autoridade dele, a nossa vida vai sendo determinada pela palavra de Deus. Então aquilo que eu acordo também, eu começo a viver na minha semana é como Deus vai me usar nessa semana. Começa a ter outro foco. Você literalmente coloca o reino e a justiça de Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso realmente se cumpre na sua vida, porque o seu foco já extrapolou, já foi além daquilo que é você mesmo, e você está desejando se mover segundo o Espírito de Deus. Vai além. Agora, mais uma vez, versículo 4: adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Continue. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Contudo, Ele generosamente nos concede graça. Como dizem as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E agora vai vir o texto: portanto, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós.
Olha o que ele está trazendo antes no contexto. Ele está dizendo o seguinte: olha, peça a Deus tudo que você precisa, mas também não fica só nisso. Isso aí é secundário. Peça a Deus tudo aquilo que é da vontade dele para as Escrituras. Peça a Deus o poder dele. Peça a Deus o Evangelho. Peça a Deus a oportunidade para pregar. Peça a Deus os sinais que te acompanham. Peça a Deus para que ele te dirija as pessoas que precisam ouvir uma mensagem. Os enfermos precisam ser colocados nas mãos para serem curados. Peça a Deus como eu vou me mover. Espírito Santo, me dirija para que nenhum dia meu seja somente controlado pela carne e pelo material, mas que em todas as coisas o Senhor possa dirigir minha vida. Salmo 126 diz que o Senhor é em todos os nossos dias está escrito nele. Todos os nossos dias. O nosso desejo tem que ser viver os dias que o Senhor já escreveu, e não escrever novos dias, mas viver esses dias que já estão escritos, que Ele já estabeleceu. É nossa escolha viver esses dias. E aí, quando a gente chega nesse momento em que Ele está dizendo: olha, depois que você extrapola essa situação, pare de se preocupar somente com as questões do mundo, com as questões materiais, com as questões que lhe dão prazer, com as questões que são somente para si mesmo. Você não sabe que o Espírito Santo tem ciúmes de você? Quando você está pensando somente em si, você não está pensando nele. Quando você está pensando somente na sua necessidade, você não está pensando naquilo que Ele deseja. É isso que Ele está dizendo. Num casamento, não tem como um casamento dar certo se o marido só pensa na necessidade dele mesmo e não pensa na necessidade da esposa. Não pensa nos interesses da esposa, só pensa nele mesmo, naquilo que convém para si. Não funciona. Aqui Ele está dizendo isso. Não se preocupem somente com vocês mesmos. Também atentem-se para Ele, para a amizade dele. Por quê? Porque quando vocês fizerem isso, pela sua graça, vocês estarão se sujeitando a Ele, se sujeitando a Deus. E aí, quando começa a entrar nessa sujeição, que você começa a fazer, corresponder aquilo que Ele fala no seu coração, começa a corresponder os textos da Bíblia, começa a ler e falar assim: oh, isso tem que ser aplicado na minha vida. Deus fala com você e você fala assim: eu tenho que viver isso. Quando você começa a se sujeitar ao que o Espírito Santo está dizendo, ao que a palavra de Deus diz, então você entra na dimensão da qual agora você vai usufruir de autoridade. Agora você vai usufruir de um mover de Deus. Você vai andar nisso. Amém? Amém. Agora eu gostaria de abrir Lucas, capítulo 8, verso 40. E aqui nós vamos entrar em algo que é o bloqueio de muitos de nós, e queremos entrar e orarmos assim. De outro lado do mar, as multidões receberam Jesus com alegria, pois o estavam esperando. Então um homem chamado Jairo, um dos líderes da sinagoga local, veio e se prostrou aos pés de Jesus, suplicando que ele fosse à sua casa. Sua única filha, cerca de 12 anos, estava à beira da morte. Jesus o acompanhou, cercado pela multidão. Uma mulher no meio do povo sofria, havia 12 anos de uma hemorragia, sem encontrar cura. Ela se aproximou por trás de Jesus e tocou na borda de seu manto. No mesmo instante, a hemorragia parou. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Todos negaram. Pedro disse: Mestre, a multidão toda se aperta em volta do Senhor. Jesus, no entanto, disse: Alguém certamente tocou em mim, pois senti que de mim saiu poder. Nesse episódio todo, Jairo está esperando. Não se esqueçam de Jairo. Ele está na fila. Amém? Ele está lá, contando para Jesus o problema dele, está esperando. Quando a mulher percebeu que não poderia permanecer despercebida, começou a tremer e caiu de joelhos diante dele. Todos a ouviram explicar porque havia tocado nele e como havia sido curada de imediato. Então ele disse: Filha, sua fé a curou, vá em paz. Quanto tempo vocês acham que demorou esse diálogo, essa cura, o alvoroço da multidão, quem tocou, quem não tocou? É interessante nós pensarmos nisso, né? Porque Jairo está esperando com a filha quase morrendo, enquanto alguém pulou na frente dele. É interessante nós pensarmos, né? Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegou um mensageiro da casa de Jairo, o líder da sinagoga, a quem disse: Sua filha morreu, não incomode mais o mestre. É aquilo que a gente chama de zebra. Ao ouvir isso, Jesus disse a Jairo:
a frase. Não tenha medo, apenas creia e ela será curada. Quando chegaram na casa de Jairo, Jesus não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da menina. A casa estava cheia de gente chorando e se lamentando, mas ele disse: parem de chorar, ela não está morta, está apenas dormindo. Presta atenção nesse texto agora. A multidão riu dele. Dele quem? Jesus. Pois todos sabiam que ela havia morrido. Então Jesus a tomou pela mão e disse em voz alta: menina, levante-se. Naquele momento ela voltou à vida e levantou-se de imediato. Então Jesus ordenou que desse alguma coisa para ela. Até. Em Gálatas capítulo 6, mais no final, Paulo diz assim: que Deus não se deixa escarnecer. Olha que interessante. Escarnecer significa ser zombado, ser motivo de chacota, rirem dele. Aqui riram de Jesus. Olha que interessante. Eu quero trazer isso para o nosso contexto. Jairo chega, na nossa visão, tá? Primeiro e fala com Jesus. Jesus se move no meio da multidão e está indo na casa de Jairo. De repente, uma mulher toca nele, há uma cura e Jesus dá toda a atenção para ela. E Jairo está ali esperando, está ali toda a multidão olhando, com a filha quase morrendo. O que nós faríamos se fosse nós? Ô Jesus! E aí? Curou, vamos logo! Temos que apressar. Então ele para, tem um diálogo, conversa com a mulher, faz uma declaração para ensinar o povo: olha, a tua fé te curou. Está bem tranquilo. Situação. Imagina o coração de Jairo como é que está. Muitos de nós, às vezes, nós começamos a buscar a Deus, a orar ao Senhor. E aí, alguém que nós julgamos ter a vida pior que nós, mais esculhambado talvez, ou nem é cristão ainda, acabou de se converter, ele é abençoado. Ele prova de provisão, ele prova de cura, ele prova de salvação na família, ele prova de livramento, e tu está pedindo, tu está ali, e tu olha para o lado e diz: ô Senhor, esse aí furou a fila. Esse aí entrou antes de mim e furou a fila. Não é possível isso. Será que o Senhor tem uma fila para abençoar? Porque Ele mostrou que não. Sabe, a nossa ideia às vezes, ela foge ao que Deus espera de nós nos alinharmos. Aqui, nesse texto, quando chega o mensageiro e fala para Jairo assim: morreu, não incomoda mais. Ali é a prova de fé de Jairo. Porque Jairo se moveu, ele foi até Jesus, amém? Ele se moveu, ele foi até Jesus. Só que naquele momento foi a prova de fé dele. Só não tenha medo, creia. O que não nos permite muitas vezes nos sujeitarmos totalmente ao Senhor, colocarmos a nossa vida um pouquinho em segundo plano, pensarmos nas outras pessoas, no ministério, na igreja, em caminhar no sobrenatural de Deus, é porque nós temos medo do que pode acontecer. Nós temos medo do que pode acontecer com a nossa família, nós temos medo do que pode acontecer com o nosso patrimônio, porque nós estamos dando mais bola agora para o Senhor do que para o nosso patrimônio. Nós começamos a entrar em conflito e nós começamos a ter medo das coisas não acontecerem, da promessa não se cumprir, nós começamos a duvidar, começamos a olhar as circunstâncias. Nós temos medo. Porque enquanto a vida é nossa, nós controlamos, mas depois que a vida é do Senhor, nós não controlamos mais. Nós nos sujeitamos a algo disso. Sabe? E quando chega nesse ponto aqui, eu quero trazer para nós algo bem interessante. Aqui, Jesus estava totalmente sob o controle da situação. Nada fugiu ao controle dele. Porque ele falou para Jairo: não temas. Quando Marta e Maria foram falar com Jesus, Lázaro está doente, e Jesus fala para os: nós vamos ficar mais 2 dias aqui, e depois nós vamos lá. E ele leva 2 dias caminhando, chega depois de 4 dias, e Lázaro já tinha morrido depois de 4 dias. Nada tinha fugido do controle dele, estava tudo certo. Eu começo a pensar, e aqui o Senhor falou muito forte no meu coração sobre essa passagem de Jairo, e eu me lembrei de Lázaro. O que nós mais pedimos para Deus são pequenas intervenções que melhorem a nossa vida. É o que nós mais pedimos para o Senhor.
Intervenções sobrenaturais que melhorem a nossa vida. E Deus falou assim, ó, eu não quero melhorar a vida de ninguém. Eu quero dar uma vida nova. Eu quero transformar a vida das pessoas. Eu não quero ser um upgrade, o next level. Ah, não, vamos melhorar um pouquinho aqui, tá? Está orando bastante tempo com isso aqui. Ah, o outro está na fila agora, espera um pouquinho. Ah, 2 anos orando aqui, ó, vamos botar mais um. Não, ele quer transformar vida nova, vida abundante, aquela vida que transborda. Ele não quer fazer uma pequena intervenção de melhoria, que pode ou não acontecer. Ele quer fazer uma intervenção que transforma. Uma intervenção que muda tudo, a razão da nossa existência, que muda tudo, o propósito da nossa vida. Algo que vai valer a pena nós viver e algo que vai valer a pena nós morrermos, se for necessário. Algo que mude tudo. Esse livro aqui começa a ser a razão da nossa vida. A gente quer entrar para dentro dele e ter ele escrito por dentro e por fora. É isso que ele quer. Então quando a gente vê na Bíblia assim, ó, minha filha está doente, e o cara está ali, ó, morreu, aqui assim, ó, agora zerou. Não, ali é a prova. Por quê? Porque ali, se Jairo cresce e ele creu, aquilo foi uma intervenção que impactou e mudou tudo. Quando Lázaro é curado, é ressuscitado, a palavra diz na continuidade do mandamento que as pessoas saíam de outras cidades, os judeus, iam até Lázaro para ver ele. Lázaro virou celebridade. Elas não iam para ver Jesus, elas iam para ver Lázaro. E porque viam Lázaro, queriam Jesus. Aquilo não só melhorou a vida de Lázaro, aquilo não só foi uma intervenção que dá uma melhorada, show, legal, ficou bom. Não, aquilo mudou a vida de Lázaro para sempre. E mudou a vida de todo mundo que estava perto de Lázaro para sempre. Não é apenas uma melhoria, não são intervenções que vão melhorar a minha vida, é uma intervenção que vai mudar a minha vida totalmente. Quando falo nascer de novo, é realmente nascer mesmo, do zero, vida de Deus. Essa intervenção que Ele quer fazer na igreja, essa intervenção que Ele deseja fazer no coração de cada um. Não apenas melhorias, não apenas pequenas experiências, mas uma experiência que mude totalmente. E aí você não vai andar em pequenas experiências, você vai andar agora segundo a experiência que você teve que mudou sua vida. É outro tipo de caminhada com Deus. Amém? Amém. É outro tipo. Você é realmente ativado no reino de Deus. Você é ativado em se sujeitar ao Senhor e a caminhar nessa terra, sujeito à autoridade dele e declarando a autoridade dele. Você é ativado em aonde você chegar, trazer paz. Você é ativado aonde você chegar em trevas, trazer luz. Você é ativado a chegar no melhor evangelho com autoridade e peso de glória vai se manifestar. Você é ativado no reino. Não são meros argumentos, não são filosofias, não é uma indicação. Você é ativado agora a falar palavras que o Espírito Santo vai colocar no seu coração, nos seus lábios, que vão entrar dentro do coração das pessoas. Você muda totalmente. Você vira realmente uma testemunha de Jesus. Não porque você viu Ele visualmente, mas porque você viu o que Ele fez na sua vida. A sua experiência. E porque você viu, você vai falar para os outros, vai transbordar para os outros. E aí agora você está se movendo, você está vivendo isso, você está desejando viver isso. Então os sinais vão acompanhar, amém? Amém. Os sinais vão acompanhar a promessa do Senhor. Eu gostaria de orar agora com vocês. Por favor, fique de pé. E agora eu vou repetir a pergunta que eu fiz no início. Quem quer uma intervenção de Deus na sua vida? Amém. Quem quer uma intervenção do Senhor? Vai mudar tudo. Amém. Glória a Deus. Eu quero que você coloque a mão na sua cabeça agora, ou no seu coração. Eu não posso colocar a mão na sua cabeça, então você coloca. Amém? Pessoal que está nos assistindo, se deseja essa intervenção, não apenas uma melhoria, não um upgrade, mas uma mudança total, uma ativação. Se você deseja essa ativação, coloque a sua mão na sua cabeça ou no seu coração. O Senhor vai lhe confrontar a ter experiências mais profundas. Eu quero orar para você agora e você ora também, amém? Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor, porque Tu estás preparando um avivamento. E nós não temos dúvidas com relação a isso. A Tua palavra aponta para um avivamento.
Mas, Pai, nós não queremos apenas pequenas intervenções, melhorias. Nós não queremos continuar caminhando com a nossa vida da maneira como está, Pai. Nós queremos uma intervenção do céu que venha mudar a nossa realidade para sempre. Alguma coisa que nos ativa, Pai, a desejar, aleluia, andar nessa terra e procurar, aleluia, realmente a fazer a Tua vontade. Alguma coisa que nos ativa, Senhor, a orarmos e pedirmos: Deus, coloque pessoas para que eu pregue o Evangelho para elas. Coloque pessoas para que eu possa colocar a mão sobre os enfermos delas e elas serem curadas. Coloque pessoas que estão cativas, que estão acorrentadas, que estão com trilhões de demônios, de espíritos malignos, que eu quero repreendê-los em nome de Jesus. Pai, ativa a Tua igreja, aleluia, a perder o medo e a cair na graça do nosso Senhor Jesus Cristo e na sujeição de Deus, para viver os sinais de uma vida transformada, de uma vida, Pai, que sim, literalmente nós vivemos de fé, vivemos de sujeição, acordamos da manhã e clamamos: Pai, onde o Senhor quer que eu me mova hoje? Pai, o Senhor vai colocar alguém para eu pregar, alguém para receber uma palavra, alguém para dar um conselho. Nos movermos, aleluia, em razão do Evangelho, para espalharmos a salvação, porque a vontade do Senhor é que todos os homens sejam salvos. Pai, em nome de Jesus, ativa essas pessoas que estão assistindo, ativa essas pessoas que estão aqui presencialmente agora, Senhor, e colocar a mão na sua cabeça e no seu coração, Pai, que a vida delas, a partir de agora, Senhor, seja confrontada pelo Teu Espírito, Pai, para elas serem ativadas. Para que quando elas orarem agora, o Senhor dê ousadia para elas, coragem, Pai, retira o medo do coração delas, de elas entregarem 100% a vida delas a Ti, Senhor. Retira o medo, Pai, de elas se moverem nesse nível que o Senhor tem desejado para nós, nas Tuas pisaduras, Pai. Retira o medo de elas caminharem nessa terra, Pai, como o Senhor caminhou. Pai, em nome de Jesus, pelo contrário, lhes dá a oportunidade de serem, aleluia, instrumento para que o poder de Deus se manifeste. Lhes dá a oportunidade, Pai, para que elas sejam um instrumento de Deus para levar o Evangelho da salvação, Pai. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que pessoas passem pela vida delas, doentes, para que elas orem por cura, Pai. Pessoas passem pela vida delas, Pai, precisando de uma palavra do Evangelho, para que elas preguem ao Senhor. Capacita-os, Pai, em nome de Jesus. Ativa eles, Pai, a caminharem nesse sentido, Pai. Retira da nossa mente, Pai, pequenas intervenções, pequenas melhorias, pequenas necessidades, mas nos ativa, Pai, a andarmos em fé, aleluia, para sermos instrumento de bênção, Pai, para abençoar, aleluia, todos aqueles que estejam perto de nós. Uma vida transbordante, Pai, uma vida que realmente extrapola a nossa realidade, Pai, que não está sujeita à nossa família, que não está sujeita à minha necessidade, mas ela vai além, ela alcança outras pessoas. Em nome de Jesus, Senhor, renova a Tua igreja, Pai, e ativa para elas caminharem como testemunhas do Senhor nessa terra. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Chegamos ao final de mais um culto, e eu gostaria de deixar um anúncio para o pessoal online. Semana que vem, às 19 horas, nós estaremos transmitindo o culto novamente. E semana que vem será ceia. Então, por favor, esteja conectado. Se não puder comparecer presencialmente, esteja conectado. Se puder comparecer presencialmente até o limite de número, ficaremos muito felizes. Mas peço que, depois dessa palavra, que você possa estar orando, buscando ao Senhor aí na sua casa, onde você está, para que essa ativação queime no seu coração. Aleluia. Uma boa noite.